Estimados colegas, boa tarde a todos. A Delegação de Braga da Ordem dos Advogados organiza hoje mais uma webconferência subordinada ao tema Medidas excepcionais no âmbito do Covid-19 em matéria de arrendamento. Para o efeito, contamos com a honrosa presença da doutora Maria Santa Marta, a quem agradeço em muito e em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, ter gentilmente aceito o nosso convite e vir aqui partilhar connosco o seu conhecimento. Como moderadora nesta sessão, contamos com a presença da doutora Elizabeth Rebelo, ilustre colega, advogada nesta comarca de Braga, que exerceu também funções como vogal desta delegação no triênio que antecede, gentilmente aceitou o nosso convite para moderar esta webconferência. Passo então e de imediato a palavra à doutora Elizabeth Rebelo. Doutora, faz favor. Muito obrigada, ilustre colega, doutora Ana Santos, que gentilmente me endereçou este convite para moderar esta webconferência subordinada ao tema das medidas excepcionais no âmbito do Covid-19 em matéria de arrendamento. Muito me orgulho deste convite e agradeço a presença de todos os colegas desde já. Como oradora temos então a nossa ilustre colega, a doutora Maria Santa Marta, que é sócia e responsável do escritório sítio no Porto da Sociedade de Advogados CCA. Possui uma vasta experiência ao longo de mais de 20 anos no acompanhamento de transações nacionais, internacionais e cross-border de corporated, MIA societário e contratos de imobiliário. A sua vasta experiência inclui ainda a representação de investidores institucionais, fundos de investimento, promotores e empresas de private equity. Assim sendo, passarei a palavra desde já à nossa ilustre colega, a excelentíssima senhora doutora Maria Santa Marta. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Queria fazer um agradecimento à doutora Ana Santos e à Delegação de Braga da Ordem dos Advogados pelo honroso convite que me foi endereçado. Queria também cumprimentar a doutora Elizabeth Rebelo, moderadora desta sessão, e que eu não tive o prazer de ter conhecido, mas que já estivemos aqui a trocar umas palavras e um momento de convívio bastante simpático. Um cumprimento também aos demais colegas, agradeço a participação portanto, a vossa disponibilidade para assistir a esta sessão. Vou partilhar aqui um PowerPoint que eu fiz, que acho que é mais fácil de seguir a apresentação. Não sei se me conseguem ver e a apresentação também. Sim. Muito bem. Portanto, o tema que me traz aqui é de facto as alterações ao regime do arrendamento urbano na sequência do estado de emergência que foi decretado no passado dia 18 de março deste ano, em vista da situação de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença Covid-19. Ora bem, este estado de emergência trouxe diversas medidas de caráter excepcional e urgente, tais como a suspensão obrigatória das atividades de comércio e retalho e de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público, diversas limitações impostas ao acesso aos estabelecimentos de restauração e similar, limitações na livre circulação de pessoas, e é neste contexto que se percebe claramente, ninguém deixa de notar, o forte impacto negativo que esta suspensão e estas limitações trouxeram para a atividade económica. E com isto, naturalmente que quer empresas, quer os seus trabalhadores sentem este impacto, uns com quebras de produção brutais, outros, os trabalhadores, muitas vezes afetados
pelos regimes do layoff ou mesmo sendo despedidos. Ora, obviamente que uma das preocupações por quase a grande maioria destas empresas e destes trabalhadores tem o seu direito à habitação é assegurado através de contratos de arrendamento e, no fundo, a perda de rendimento tem naturalmente impacto na situação dos arrendamentos. Muitas das vezes poderão ver-se numa situação de estar impedidos ou de estar com sérias dificuldades de proceder ao pagamento das rendas. E, portanto, foi neste contexto e para evitar que as consequências da falta de pagamento das rendas e todos os desequilíbrios daqui emergentes para ambas as partes, que foi lançado a Lei número 1A 2020 de 19 de março, alterada depois pela Lei 4A de 6 de abril. Doutora Maria, peço desculpa interrompê-la. Não sei se já está a projetar algum PowerPoint. É que eles não se vêem na tela. Ah, pois. Espera aí só um segundo. Esteve muito bem, eu até pensei que não estivesse ainda a projetar, mas agora pareceu-me de repente que já estaria a projetar alguma coisa. Sim. Isso mesmo, agora já vejo aqui partilhar a tela. Já conseguem ver? Agora sim. Ok. Peço desculpa. Não faz mal. Muito obrigado. Como estava a dizer, peço desculpa mais uma vez. No âmbito, neste contexto são lançadas medidas de caráter portanto, as medidas que eu estava a referir, que foram aprovadas pela Lei número 1A 2020, alterada pela Lei 4A 2020, no fundo dispõe o seguinte: durante a vigência das medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica e até 60 dias após a respectiva cessação, ficam suspensos a produção de efeitos das denúncias efetuadas pelo senhorio nos contratos de arrendamento, quer habitacional, quer não habitacional, a caducidade dos contratos de arrendamento, quer habitacionais, quer não habitacionais, salvo se o arrendatário não se opuser à cessação, a produção de efeitos da revogação, oposição à renovação de contratos e efetuados pelo senhorio, e o despejo em qualquer dos casos de caducidade previstos no artigo 1051 do Código Civil, com exceção da caducidade por decurso do prazo ou por determinação da lei. Fica também, isto se o termo do prazo, que é, como sabem, o 1053 dispõe que a desocupação teria que ocorrer no prazo de 6 meses, se ocorrer durante este período de tempo. Fica também suspensa a execução de hipotecas sobre imóveis que constituam habitação própria e permanente do executado. Ainda, até que a cessação da situação excepcional se mantenha, são suspensas as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. Ora, a lei número 4C de 2020, de 6 de abril, veio então lançar medidas, um regime excepcional para as situações de dificuldade de pagamento das rendas, e que é o chamado regime da moratória no pagamento das rendas, que mais não é do que um diferimento no pagamento das rendas. Este regime
entrou em vigor, ou aplica-se, não entrou em vigor a 19 de março, mas aplica-se às rendas que se vencerem a partir de 1 de abril de 2020 e durante o estado de emergência, portanto, enquanto se mantiver em vigor o estado de emergência e até ao final do mês subsequente. Significa isto que, estando no estado previsto o levantamento do estado de emergência no próximo dia 2 de maio, que este regime aplicar-se-á até a esta data e o pagamento das rendas fica suspenso até ao final do mês subsequente. Quem é que pode beneficiar deste regime? Ora bem, podem beneficiar quer arrendatários, quer senhorios, desde que preencham determinados requisitos. O arrendatário que cumulativamente tenha uma quebra superior a 20% dos rendimentos do respectivo agregado familiar, face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior, e tenha uma taxa de esforço do agregado familiar superior a 35%, sendo que esta taxa de esforço corresponde à percentagem dos rendimentos do agregado familiar que se destina ao pagamento da renda. Duas notas a este respeito: o que é que se entende por agregado familiar? Isto veio ser clarificado pela Portaria 91/2020 de 14 de abril. O agregado familiar corresponde aos membros, à definição do código do IRS, e relativamente outra clarificação, parece que a Lei 4C parecia induzir em erro, mas esta questão do período homólogo do ano anterior veio a ser clarificada com a Portaria 91/2020, no sentido em que apenas poderá ser feita a prova da quebra de rendimentos relativamente ao período homólogo do ano anterior, no caso de a maioria dos membros do agregado familiar oferir rendimentos da categoria B. De modo, terá que ser feita a prova dos rendimentos com base no rendimento do mês anterior. Quanto ao senhorio, ora bem, o senhorio poderá beneficiar deste regime no caso de, cumulativamente, sofrer uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar face ao mês anterior ou ao período homólogo do ano anterior, e tenha uma quebra de rendimentos que seja provocada pela falta de pagamento das rendas pelo inquilino, mas apenas e só no âmbito deste regime excepcional. Como disse, a demonstração da quebra de rendimentos é efetuada nos termos da Portaria 91/2020, 14 de abril, relativamente à qual me referirei mais à frente. Ora bem, como é que funciona a moratória? No fundo, como disse há pouco, não se trata daqui de uma carência no pagamento de rendas, mas apenas um diferimento no pagamento das rendas, no sentido em que o valor das rendas vencidas e não pagas durante este período do estado de emergência terá que ser pago a partir do mês subsequente ao fim do termo do estado de emergência, e tem que ser pago no prazo máximo de 1 ano, em prestações mensais que não sejam nunca inferiores a 1/10 do valor total em dívidas. E este montante terá que ser pago juntamente com a renda mensal que é devida em situações normais. Pergunta-se muito se o senhorio poderia resolver o contrato por falta de pagamento da renda. Isto está devidamente clarificado também na Lei 4C, e que é claro no sentido de dizer que o senhorio não pode, só tem direito à resolução do contrato de arrendamento por falta de pagamento das rendas vencidas neste período em que vigora o estado de emergência no primeiro mês subsequente, se o arrendatário não efetuar o respectivo pagamento de forma parcelar e no prazo de ano, como que referi acima. Ora bem,
quais é que são os prazos que deverão ser cumpridos? O arrendatário que queira beneficiar deste diferimento no pagamento das rendas, terá que informar o senhorio por escrito e até 5 dias antes do vencimento da primeira renda, relativamente à qual pretenda esta carência ou este diferimento, de que terá que informar que pretende beneficiar deste regime, tendo que juntar igualmente a documentação comprovativa nos termos da Portaria 91/2020, de 14 de abril. A Lei 4C aprovava uma disposição que eu diria que é transitória, no fundo, para as rendas que se vencessem no dia 1 de abril, porque a lei foi aprovada ou entrou em vigor a 19 de março e, portanto, relativamente às rendas que se vencessem no dia 1 de abril, esta notificação podia ser feita até 20 dias após a data de entrada em vigor da lei, ou seja, até 27 de abril, portanto, até ao dia de ontem. Portanto, quem quiser beneficiar desta medida, eu diria que já não faz sentido relativamente à renda de abril. E depois, a alternativa portanto, o arrendatário poderá ainda beneficiar de apoio financeiro nos termos que eu vou referir à frente. Mas voltando um bocadinho à mecânica, como é que é o procedimento desta comunicação? O arrendatário que pretenda beneficiar deste regime terá forçosa, o arrendatário habitacional, saliento, terá que comunicar ao senhorio a sua intenção de lançar mão deste mecanismo e terá que informar se pretende recorrer ao diferimento do pagamento das rendas ou se pretende recorrer ao apoio financeiro junto do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. E devemos juntar naturalmente os comprovativos. Relativamente ao apoio financeiro, portanto, trata-se de um empréstimo sem juros, que é concedido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, trata-se de um verdadeiro mútuo, sujeito a imposto de selo, nos termos da tabela geral do imposto de selo, tem, no fundo, quais é que são os montantes que podem ser financiados. Se o empréstimo for pedido pelo arrendatário, este montante corresponde à diferença entre a renda mensal que for devida e o valor que resultar da aplicação ao rendimento agregado familiar do inquilino daquela taxa de esforço máxima de 35%. Se o empréstimo for solicitado pelo senhorio, o valor a financiar corresponde ao valor da renda mensal vencida e não paga. No fundo, é a dívida, não é? Total. Desde que, obviamente, sejam elegíveis para pedir o empréstimo. Que é esta parte que eu vou referir a seguir. Portanto, quem é que pode pedir o empréstimo? Mais uma vez, a Lei 4C não era clara a este respeito e a portaria veio, no fundo, clarificar um pouco quem é que poderia ter legitimidade para contrair o financiamento junto do IRU. Quem pode pedir são, portanto, os arrendatários habitacionais que tenham, cujo locado seja a sua residência permanente que tem que corresponder à morada fiscal e que tenham uma quebra superior a 20% dos rendimentos do seu agregado familiar e quando parte percentual do total destes rendimentos do agregado familiar que seja destinado ao pagamento da renda seja superior a 35%. Para além deste, podem ser elegíveis também os estudantes que tenham um contrato de arrendamento habitacional a mais de 50 km da morada do seu agregado familiar, e desde que este contrato tenha sido celebrado para frequência de estabelecimento de ensino e que o agregado familiar tenha uma perda de rendimentos de 20% e também quando a taxa de esforço
do agregado familiar destinado ao pagamento da renda seja superior a 35%. Poderão também beneficiar deste empréstimo os fiadores de arrendatários habitacionais que sejam estudantes e que não tenham rendimento do trabalho, portanto, que não sejam trabalhadores. Caso contrário, no fundo enquadra-se na situação dos arrendatários para fins habitacionais, e fiadores esses que tenham uma quebra superior a 20% dos rendimentos do seu agregado familiar, sendo que parte percentual do total destes rendimentos mensais do agregado familiar do fiador seja destinada ao pagamento da renda mensal da habitação do estudante. Podem também recorrer ao financiamento os senhorios. Neste caso, têm que preencher também uma série de requisitos, portanto, no fundo é senhorios com quebra superior a 20% no rendimento mensal dos membros do seu agregado familiar, que essa quebra decorra da falta de pagamento das rendas pelos arrendatários ao abrigo deste regime excepcional da Lei 4C/2020 e ainda que o rendimento disponível restante do agregado deixa abaixo do valor do indexante dos apoios sociais, portanto do vulgo IAS, que neste momento se fixa em 438,81 €. Estes empréstimos do IRU não são aplicáveis a arrendatários cuja quebra de rendimentos determine a redução da renda por eles devida nos termos estabelecidos nos regimes de especiais de arrendamento ou de renda, como o arrendamento apoiado, a renda apoiada e a renda social. Surgem aqui questões, várias questões que eu poderia lançar aqui para cima da mesa, por exemplo, perceber relativamente aos senhorios, apesar de eles terem direito a recorrer ao financiamento, o que é que acontece, ou a partir de quando é que o senhorio poderia beneficiar deste financiamento? Será que ele tem que aguardar pela comunicação do inquilino de que não vai pedir o financiamento ao IRU, apenas de que vai optar pela via do diferimento do pagamento das rendas? Será que tem que esperar que o inquilino, optando pelo diferimento do pagamento das rendas, será que tem que esperar que o inquilino pague as prestações em dívida no tal prazo de 12 meses a contar do termo do mês seguinte ao termo do prazo de emergência? Isto não, para mim não é claro, e se algum dos colegas tiver alguma ideia relativamente a isto, também acho que seria interessante para o debate. Portanto, o procedimento e as condições de apresentação dos pedidos, no fundo, estão regulados no do IRU, que entrou em vigor a 14 de abril e que está divulgado no portal da habitação. Talvez, não sei se faz sentido estar a amassar-vos com estes pormenores mais procedimentais, mas deixo só algumas, no fundo, algumas condições relevantes relativamente e que estão vertidas neste regulamento, que tem que ver com os montantes máximos financiados, esses eu já os referi há pouco, não é? Tem que ver com as datas de disponibilização do empréstimo. De facto, o empréstimo é disponibilizado numa base mensal, até ao dia 30 do mês anterior ao de cada renda que seja devida. Já referi que o empréstimo não é remunerado, portanto, e os beneficiários, portanto, os arrendatários e os fiadores beneficiam de um período de carência de capital até ao dia 31 de dezembro de 2020, portanto, só começarão a reembolsar o empréstimo a partir de janeiro de 2021 e este reembolso é efetuado em prestações mensais iguais e sucessivas de valor correspondente a 1/10 da renda mensal,
exceto a última, que corresponderá ao montante residual, e portanto que se vencerão numa base mensal no primeiro dia útil do mês seguinte ao do termo do período de carência. Já dei a nota de que estão sujeitos a imposto de selo nos termos gerais, da tabela geral do imposto de selo. O reembolso do empréstimo feito pelo senhorio é efetuado em 12 prestações mensais e iguais, de valor correspondente a 1/10 do montante total do empréstimo e vence igualmente no primeiro dia do mês subsequente ao da última utilização. Os pedidos são apresentados por via eletrónica no portal da habitação. Relativamente ao arrendamento não habitacional, o decreto 2A/2020, que agora é o decreto 2B/2020, porque revogou o 2A de 2 de abril, determina que o encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do mesmo não pode ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem instalados. Ora, neste contexto, é também aprovada medida, portanto, é também atribuído aos arrendatários locados para fins não habitacionais a possibilidade de diferir o pagamento das rendas. Note-se que não é dada a possibilidade aos arrendatários para fins não habitacionais de beneficiar de qualquer tipo de financiamento da linha do IRU. Quanto ao tema da moratória no pagamento das rendas, quem pode beneficiar são os tais estabelecimentos destinados à atividade de comércio e retalho e de prestação de serviços encerrados ou que tenham as suas atividades suspensas por determinação legislativa ou administrativa, e esta determinação era a tal determinação do decreto 2A, que depois foi revogado e passou a 2B, que é uma extensa lista de atividades que têm que ser encerradas ou suspensas, e os estabelecimentos de restauração e similares, mesmo que façam vendas take-away, no fundo é confecção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega ao domicílio. Como é que funciona a moratória? Em moldes semelhantes, portanto, o arrendatário não tem que fazer prova de rendimentos, neste caso, ele apenas pode diferir o pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigore o estado de emergência e no primeiro mês subsequente, tendo que os pagar nos 12 meses posteriores ao término desse período em prestações mensais não inferiores a 1/10 do montante total e montante esse em dívida que terá que ser pago juntamente com a renda do mês em causa. O senhorio pode resolver o contrato por falta de pagamento das rendas? Pois a lei também regula esta situação. A falta de pagamento das rendas que se vençam durante este período e no tal mês subsequente não pode ser invocada como fundamento de resolução, denúncia ou qualquer outra forma de extinção dos contratos, nem como fundamento da obrigação de desocupação dos imóveis. E também não podem ser exigidos aos inquilinos quaisquer penalidades que tenham por base a mora no pagamento das rendas que se vençam neste período, não é? Os tais 20% de indemnização que se prevê, que está previsto no regime geral da mora do 1041 do Código Civil. Ora bem, questiona-se, não é bem assim, porque na verdade isto também está regulado na lei, se este regime da moratória se aplica a outras formas contratuais. De facto,
aplica-se, com as necessárias adaptações a outras formas contratuais de exploração de imóveis para fins comerciais, o que abrange então os contratos de utilização de loja em centro comercial, os contratos de cessão de exploração, os contratos de prestação de serviços, desde que relacionados com o uso de imóveis, entre outras formas, entre outros contratos atípicos. Como disse há pouco, não foi previsto qualquer apoio financeiro para estes contratos de arrendamento para fins não habitacionais. Naturalmente que para além destas medidas, temos sempre a via da negociação para poder alterar, modificar as condições contratuais entre as partes, que deverá aliás ser sempre essa a via a privilegiar no caso em que os arrendatários ou os senhorios não sejam elegíveis ou não estejam abrangidos por este regime, e poderemos sempre aplicar o regime da impossibilidade temporária, por caso fosse a maior, ou mesmo alteração das circunstâncias para obter a modificação do contrato, ou em última instância, e aqui já bastante, por diversas vezes também já discutido, inclusive ontem o Dr. Raposo Sutil o fez de forma brilhante, a possibilidade de recurso à resolução do contrato, desde que verificados os requisitos deste regime legal do 437 do Código Civil. Para além das medidas que eu já elenquei, e aqui voltando um bocadinho, também apenas para completar no fundo, fechar o circuito do tema da mora, obviamente que não se aplica aqui o regime geral, o regime da mora previsto no Código Civil, no sentido em que quem beneficiar, quem tiver a possibilidade de recorrer a estas medidas não poderá ser penalizado, não poderá ser exigida a indemnização dos 20% pela mora no pagamento das rendas, nem poderá ser obviamente recusado o pagamento das rendas previsto no 1041 e, portanto, para além disto, uma nota final para dizer que a cessação do contrato por iniciativa do arrendatário, naturalmente que no fundo faz precluir a aplicação deste regime, ou seja, se o arrendatário por sua iniciativa pretende cessar o seu contrato de arrendamento, todas as rendas que estavam em dívida terão obviamente que ser pagas de imediato ao senhorio. Eu tenho uma dúvida que agora, perante esta situação de levantamento do estado de emergência, mas o anúncio já, o pré-anúncio do decretamento de um estado de calamidade, em que as medidas ou as restrições de acesso aos estabelecimentos e até de funcionamento, o próprio modo de funcionamento dos estabelecimentos, as restrições de livre circulação, que, claro que a outro nível, mas que se manterão ainda de alguma forma, não sei se não seriam motivo suficiente para que estas medidas fossem prorrogadas durante esta situação de calamidade. É algo que teremos que esperar para ver, mas que de facto a situação dificilmente se alterará nos próximos meses, eu diria. Muito obrigada a todos e fico disponível para responder às questões que queiram tocar. Ora, muito obrigada, doutora Maria Santa Marta, pela brilhante e clara exposição. Penso que ficamos todos muito mais enriquecidos com os seus conhecimentos relativamente a estas medidas excepcionais no âmbito do Covid-19 em matéria de arrendamento. Temos, de facto, aqui várias questões, foram surgindo inúmeras ao longo desta brilhante exposição.
que passarei então a lê-las e se a colega puder então disponibilizar-se para responder, beneficiaremos todos com tal. Claro que sim. Ora, começarei então com uma questão do Dr. Manuel Cardoso, que nos diz assim: imaginemos, colega, que a falta de pagamento da renda é anterior ao decretamento do estado de emergência e se prolonga para além dele, pode ou não ser despejado? Eu diria que para já o estado, a situação é a seguinte: se havia já uma situação de mora anterior ao início de vigência do estado de emergência, eu entendo que a mora aplicar-se-á a esta situação o regime geral do Código Civil. Questão diversa é saber se os requisitos para a resolução do contrato e o subsequente despejo estão verificados, ou seja, se estamos numa situação de demora superior a 3 meses no pagamento da renda e que situação é essa que já era anterior do início do decretamento do estado de emergência ou não. Muito bem. Temos então aqui outra questão do Dr. Arlindo Pinto, que nos questiona: e se não pagar uma das prestações dentro do período dos 12 meses? O que pode acontecer? Vencem-se todas as prestações ou o arrendatário tem o espaço dos 12 meses para pagar a dívida? Eu acho que a lei é clara no sentido em que diz que o mínimo da prestação é 1/12 do valor em dívida. Portanto, terá sempre que ser feito um pagamento mínimo de 1/12, 1/10. 1/10. Muito bem. Tenho então aqui outra questão do Dr. João Cunha Pinto, que nos diz também o seguinte: imaginemos que a produção de efeitos da não renovação de um contrato a prazo corria a 30 de abril. Dada a suspensão do prazo reportada à data da vigência do estado de emergência e nos 60 dias previstos no artigo 8º do Decreto-Lei 4C, como contamos o prazo para a produção de efeitos da não renovação e consequente entrega do arrendado pelo inquilino? Ora bem, eu entendo que aqui estamos a falar apenas e só da suspensão da produção de efeitos. Eu entendo que o contrato não se renova pelo simples facto de, em virtude do decretamento de estado de emergência e de esta Lei 4C dispor que todas as denúncias, as oposições às renovações, os despejos estão suspensos. Entendo que isto não faz, não legitima a renovação do contrato, não opera a renovação do contrato, de modo algum. Simplesmente o prazo, se a produção de efeitos iria ocorrer a 30 de abril, o que vai acontecer é que a partir da data em que eu referi há pouco, do fim das medidas excepcionais, os efeitos operam. Exato. Temos aqui uma colega, também a doutora Célia Moraes, que apresentou uma solução à questão que foi apresentada, que foi aqui indicada pela doutora Maria Santa Marta, que nos diz o seguinte: que relativamente à questão colocada pela palestrante, considero que, para obviar à referida dívida e de modo preventivo, se o senhorio reunir as demais condições previstas na Lei 4C de 2020 para solicitar o empréstimo ao IRU, deve elaborar uma comunicação escrita solicitando ao arrendatário que, de modo explícito, caso este ainda não tenha feito, venha informar se vai recorrer ao empréstimo do IRU ou não. Concorda, senhora palestrante? Sim, tendo a concordar, sim. Sim. Muito bem, tenho aqui então outra questão da doutora Otília Rodrigues, que nos pergunta se a comunicação do arrendatário terá de ser enviada por carta registada ou se poderá ser por e-mail.
A Portaria 91/2020 veio precisamente regular esta situação. O artigo 9º vem dispor que as comunicações entre os arrendatários e os senhorios, e se for o caso para o IRU, são preferencialmente realizadas por correio eletrónico. Ora, relativamente a isto, até se pode colocar aqui uma questão de hierarquia de leis, no sentido em que, como é sabido, o NRAU, a Lei 6/2006, portanto é um regime que é aprovado por lei, regula as formas das comunicações entre as partes e, neste caso, a forma da comunicação, nos termos do artigo 9º, seria por carta registada com aviso de recepção. A portaria, que é hierarquicamente, portanto, é inferior à lei, porque deve ser utilizado preferencialmente o correio eletrónico. Eu percebo naturalmente a bondade deste dispositivo normativo, ou seja, neste contexto de limite da circulação de pessoas quer dizer, é perfeitamente compreensível que o meio de comunicação mais fácil será o correio eletrónico. Agora, eu diria que há cautela, eu não sei até que ponto, por um lado, até que ponto é que as pessoas todas terão acesso a correio eletrónico, por outro lado, acho que deveria ser privilegiado de facto a carta registada com aviso de recepção, porque a lei também não é esta disposição, a portaria, o artigo 8º da portaria, também não impõe que seja por correio eletrónico, diz apenas que devem ser preferencialmente realizados por correio eletrónico. Portanto, se fosse um cliente meu, eu recomendaria que o fizesse por carta registada com aviso de recepção. Por cautela, não é? Como já estamos habituados. Colega, temos então aqui o Dr. Nuno Lopes também a questionar quais as garantias exigidas pelo IRU ao pedido de financiamento dos senhorios. Existe algum pedido de garantias? De acordo com o que eu vi, quer da portaria, quer do próprio regulamento do IRU, não é exigido qualquer tipo de garantia. Temos aqui um colega que acabou de responder que sim, que são exigidas garantias. Ai, são? Mas também não especificou. Pois, mas... Pelo conhecimento que tem, não são exigidas Okay. quaisquer garantias. São ou que não são? A colega está a dizer que não, que pelo conhecimento que tem, que não sim, são exato. exigidas, não é? Pronto, temos aqui uma outra questão de uma Maria de Fátima, uma colega Maria de Fátima Pinto, que questiona que se um arrendatário tem um contrato para fim não habitacional for uma sociedade, beneficia deste regime? Se a base é o rendimento do agregado familiar? Pode só repetir a questão? Portanto, é um contrato para fim habitacional? Não habitacional. Certo. Se o arrendatário de um contrato para fim não habitacional for uma sociedade, beneficia deste regime? Do regime, provavelmente da moratória, também a colega não é específica. Aí a questão tem que ver com a legitimidade. Se for uma entidade que está dentro daquela lista de entidades com atividade suspensa, ou se for um estabelecimento de restauração e similares, como eu referi há pouco, nesses casos não tem que haver quebra de rendimentos. Não tem que haver quebra. Tem que haver e quebra o colega de está a rendimentos. perguntar, e se a base continua a ser o rendimento do agregado familiar? Não tem que ser feita a prova de quebra de rendimentos, isso não é um requisito. O requisito para ser elegível para efeitos desta medida é precisamente ser um estabelecimento destinado à atividade de comércio e retalho e de prestação de serviços encerrados ou que tenham as respectivas atividades suspensas por determinação legislativa ou administrativa, e aí remete-nos para o decreto, que é aquela lista daquelas entidades que constam do decreto antigo 2A, que foi agora é o 2B, e os estabelecimentos de restauração e similares. Muito bem, eu tenho aqui imensas questões, não sei se a colega ainda está na disponibilidade de responder a mais algumas.
Sim, eu posso. Irei fazer aqui alguma seleção que já não consegui estar aqui a escrever todas. Só um momento. Pergunta-nos aqui a doutora Catarina Pinto, que pretendia saber o que se entende por estabelecimentos similares à restauração, artigo 7º da linha B da Lei 4C20. Estabelecimentos de restauração e similares, eu diria que poderão ser enquadrados, deixe-me só já agora recuperar, porque eu também... Eu diria que são snack bars, bares, estão excluídos expressamente cantinas, como é sabido, posso ir só recuperar o texto. Portanto, exato, remete para o decreto 2A, portanto são os estabelecimentos que esteja nos termos do decreto 2A 2020, portanto temos que ir... É aquela lista que consta deste decreto, 2A, que agora é o 2B, mas que é uma lista vasta que tem um anexo de atividades de restauração, mas posso dizer restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, bares e afins, bares e restaurantes de hotel, esplanadas, etc. Sim, penso que já respondeu aqui à questão da colega. Tenho uma outra questão de um participante anónimo que nos coloca a seguinte questão. O inquilino que exerce a atividade de oculista num imóvel, se por sua iniciativa resolver encerrar o estabelecimento, apesar de ser uma atividade não abrangida pela suspensão de atividade, pode beneficiar na mesma do pagamento das rendas? Do diferimento, não é? Sim. Deixe-me só, um oculista se enquadra nos estabelecimentos de comércio, pois eu diria que pois tem alguma dificuldade em enquadrar neste diploma. Pois, uma vez que voluntariamente encerrou uma atividade quando não teria que o fazer, não é? Pois, tem alguma dificuldade. Mas vou tentar retirar aqui algumas questões ainda, que como eu digo são imensas. Ora, uma doutora Cristina Almeida que nos pergunta o seguinte: cara colega, no silêncio do arrendatário, deverá o senhorio enviar e-mail ao arrendatário questionando sobre qual a sua opção ou deverá aguardar a comunicação, sendo expectável que não o faça, já que está em mora desde março? Estamos a falar, basicamente, o que é que eu queria fazer? A colega não responde, não clarifica se estamos a falar de um arrendamento habitacional ou não habitacional. Não, não diz, não. Pronto, porque relativamente aos arrendamentos habitacionais, a lei 4... A colega agora esclareceu que seria habitacional, sim, acabou de responder. Okay. A questão é a seguinte, de acordo com o regime da lei 4C 2020, o arrendatário terá que comunicar efetivamente, o arrendatário no arrendamento habitacional, e gostava de sublinhar isto, terá que comunicar a sua intenção de beneficiar deste regime até 5 dias antes do vencimento da renda subsequente, que será a renda em causa. Não o fazendo, eu diria que se aplicariam as regras gerais de 1041 do Código Civil, o regime da mora. Dir-me-á, o senhorio pode fazer a comunicação e a indemnização, eventualmente. Eu diria que sim, e aguardar pela resposta, mas muito sincera, muito honestamente, eu acho que é perfeitamente defensável que se aplicam as regras gerais de 1041. Sim, muito bem. Temos então aqui também mais uma colega da doutora Catarina Pinto Gomes, que nos questiona que no âmbito de um arrendamento não habitacional,
tem de haver comunicação do arrendatário ao senhorio de que se pretende beneficiar da mora? Ou da moratória? Pronto, esta no fundo é um pouco aquilo que eu estava a referir há pouco, é um bocadinho o mesmo tema. A verdade é que a Lei 4C/2020 não faz qualquer referência à obrigação de fazer a comunicação no que se refere a contratos de arrendamento não habitacional. Naturalmente que é altamente recomendável que o arrendatário comunique ao senhorio essa sua intenção, mas não é de facto obrigatório que o faça. No limite o que poderá acontecer é o arrendatário não comunica e não paga e o senhorio vem interpelá-lo e ele, no fundo, em resposta dirá que pretende beneficiar deste regime e eu acho que é aceitável. Muito bem, agora para terminar temos aqui uma questão da doutora Joélia Bordeaux, penso que é assim, ou Bordeaux, que nos diz: boa tarde, ilustre colega, no caso do alojamento local, pode-se aplicar a referida lei e como fazer a prova do encerramento das atividades? Ora bem, o caso do alojamento local eu entendo que sim, que está enquadrado no decreto 2A, agora 2B, que é uma atividade de prestação de serviços e, portanto, relacionada com o uso de imóveis e, portanto, eu diria que está enquadrado sim. A prova da perda de rendimentos tem que ser efetuada, desculpe, não é perda de rendimentos porque isso nem sequer se aplica. O encerramento, eu acho que com certeza que um estabelecimento para encerrar terá que fazer uma qualquer comunicação e, portanto, a própria comunicação que está na porta, em termos, não sei como é que em termos destes estabelecimentos funciona, mas quer dizer, se não recebe, pode publicar nos sites, nos Airbnbs, etc., que os serviços estão temporariamente encerrados, tem que haver qualquer meio de prova que seja admissível, digo eu. Muito bem. Temos ainda agora aqui uma questão do Dr. Nuno Antunes Lopes, que nos diz, que nos questiona: a cessão de efeitos deste regime excepcional não termina apenas por via do decreto-lei? Não é muito explícito. Nós temos aqui dois tipos de medidas, como eu referi. As medidas, a produção de efeitos das denúncias dos contratos, a caducidade dos contratos, a produção de efeitos da revogação, a oposição à renovação, o despejo nos casos de caducidade e a execução de hipoteca, portanto, aquelas medidas tutelares do direito à habitação, no qual o arrendamento em geral e no qual o arrendamento se refere em particular, que estão previstas na Lei 1A 2020, alterada pela Lei 4A, estas medidas mantêm-se até durante a vigência das medidas de prevenção e contenção. Eu diria que a comunidade continua a enquadrar enquadrar como medidas de prevenção e contenção, naturalmente, e até 60 dias após a cessação destas medidas. Portanto, estas medidas ficam suspensas até 60 dias após o termo das medidas, no fundo, que têm estado a ser lançadas e que ainda estão em vigor, no sentido de prevenir ou mitigar a infecção, a propagação da infecção. Relativamente à mora, a este regime da mora em concreto, da Lei 4C 2020, esta é que se mantém apenas e só enquanto vigorar o estado de emergência e até ao fim do mês subsequente. Não sei se penso que sim, o colega também não foi muito explícito na questão. Acabou de entrar uma nova questão. Ilustre colega, qual a vantagem desta moratória se a mesma se mantém durante 1 ou 2 meses? E foi o Dr. Manuel Cardoso que acabou de a colocar.
É melhor que nada, não é? Não, eu diria que no fundo foi, quer dizer, também, na verdade, eu percebo a pergunta, não sou legislador, eu percebo a pergunta, mas eu diria que numa situação no fundo, de primeiro impacto, em que esta epidemia apareceu sem sem ser minimamente expectável, sem que nem empresas, nem privados estivessem preparados para esta situação, que tivessem um bocadinho de margem para poder respirar, recentrar-se e tentar reorganizar as suas vidas e as suas próprias atividades. E, na verdade, isto conjugado com outras medidas faz algum sentido. Por exemplo, na perspectiva das empresas, eu diria que a quebra da faturação e só a moratória, de facto, se calhar poderia ser pouco, mas isto conjugado com a possibilidade de recurso ao layoff, no fundo, conjugado com as linhas de financiamento às diversas atividades, quer dizer, tudo isto no fundo, tudo isto dá um bocadinho de margem para as pessoas e as empresas se poderem reorganizar, não é? No imediato não têm, se calhar, os rendimentos para poder fazer o pagamento das rendas, entretanto podem recorrer a eventuais linhas de apoio, podem recorrer ao layoff em que não pagam as contribuições para a segurança social, etc., e pagam menos salário aos trabalhadores. Tudo isto já permite, no fundo, uma reorganização das vidas, quer das empresas, quer das famílias, no fundo é isto. O colega veio aqui esclarecer a questão, mesmo agora, e diz que a minha questão visava esclarecer se o regime de exceção não termina apenas por via legislativa. Os prazos estão aqui identificados. O regime das medidas aprovadas no decreto, na Lei 4C/2020, é expresso dizendo que é enquanto vigorar o estado de emergência e até 30, ao fim do mês subsequente. Ora, se o estado de emergência é levantado no dia 2 de maio, eu diria que a partir do momento em que ele é levantado, temos aqui o decurso do prazo de um mês para que o regime finde. Exatamente. Penso que não temos mais questões. O Dr. Nuno agradece agora o esclarecimento da colega. Doutora Ana Santos, passou-me alguma questão que tenha... Está tudo muito bem, doutora Elizabeth, está tudo muito bem observado. Muito obrigado. Muito obrigada. Da minha parte, agradeço aqui a excelente exposição da nossa ilustre colega, que muito nos enriqueceu com o seu contributo acerca da matéria. Muito obrigada a todos. Obrigada eu. E se precisarem de esclarecer alguma dúvida, se eu conseguir ajudar, façam o favor podem enviar-me um e-mail ou contactar-me. A doutora Ana Santos tem os meus contactos e também estão no fim da apresentação. Disponha. Obrigada. Chegamos então ao final desta sessão. Renovo, em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, um especial agradecimento à doutora Maria Santa Marta pela excelência desta conferência e também um agradecimento particular à doutora Elizabeth Rebelo pela excelente moderação. Relembro os ilustres colegas que esta sessão ficará alojada no nosso canal YouTube, onde se encontram também já disponíveis as sessões anteriormente realizadas. Na próxima quinta-feira, dia 30, iremos desenvolver mais uma webconferência para a qual contaremos com a presença do Dr. João Luz Soares e do Dr. João Mota da Costa, que irão abordar o tema Covid-19, medidas de apoio e insolvência 2.0. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigada.